Amém? Querida Dani, é contigo, mulher. Tu és bem-vinda neste lugar. Aleluias. Não me expulsa, não é porque você é jovem. Não tá borrada. Nós já oramos tanto, né? Já falamos tanto. Amém. Vou fechar minhas coisas e eu já te entrego. Peraí. Querida Dani, nasceu primeiro no coração de Deus. Ela está aqui com a gente. Eu vi um vídeo dela no YouTube. Não. YouTube, né, gente? Hoje é tudo YouTube. E depois calhou de eu comentar sobre ela, que eu achei a ilustração dela maravilhosa. Apesar de eu ter já quase 50 anos, né, e ver uma moça com 28 anos tendo passado por uma vida tão sofrida, enfim. E uma pessoa perto de mim, do Ministério, a Gláucia, falou, eu conheço ela. Eu falei, amém. Então o Senhor tem um propósito aí. E ela está aqui conosco. Eu queria consagrar esse momento agora, a vida dela, entregar esse altar, que nós sabemos que é uma responsabilidade, nas suas mãos, para que o Espírito Santo venha operar grandemente através da sua vida, Dani. Amém? Vamos estender as mãos para a vida dela? Senhor Pai Todo-Poderoso, nós apresentamos a vida dessa moça, Senhor. Pai, ela chegou até aqui porque o Senhor a trouxe, Deus. Nós sabemos, Senhor, que aquilo que foi depositado nela, Pai, não é para ficar, Senhor. Aquilo que foi depositado nela, Pai, é para que ela lance, Senhor. Lance a rede ao mar, Pai. É isso que ela vai fazer nesta noite. E é o que eu declaro, no nome do Senhor Jesus, grandes peixes, no nome de Jesus. Amém. Não pode abraçar, né? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vou me apresentar, eu sou a missionária Daniela, eu tenho 30 anos, sou da igreja Chama Viva, uma igreja pentecostal lá de Guararema. E eu estar aqui hoje foi exatamente da maneira que a Simone, que a Si falou, foi através da vida da Gláucia. E eu quero dividir aqui com vocês que estar aqui hoje é o cumprimento de uma promessa, porque faz 9 anos que eu aceitei Jesus, 7 anos que eu trabalho nas redes sociais, e eu sempre preguei em igrejas bem pequenas. Foi dessa maneira que Deus sempre me usou. Só que eu tinha promessa, Deus ele me disse, filha, eu ainda vou te levar em grandes altares, em grandes igrejas, até que o convite chegou, e hoje é a primeira vez que eu estou ministrando em uma igreja grande. Para mim é uma igreja grande. Então, hoje é o cumprimento de uma promessa sobre a minha vida. Eu estou aqui na companhia do meu marido Jackson, da minha turminha, os meus amigos. Eram todos seguidores do meu canal, viraram amigos, fazem parte da minha vida. E eu trabalho na internet, ministerialmente, e eu vivo para a obra de Deus 24 horas por dia da minha vida. Gravo vídeos todos os dias. E para a glória de Deus, através da minha vida, o Senhor tem salvado bastante almas assim, em situações bem difíceis. Mas eu vou dividir aqui com vocês o que o Senhor colocou no meu coração, vou relatar um pouco do meu testemunho, mas eu vim para falar especificamente sobre a área sentimental. Foi isso que Deus colocou no meu coração hoje, porque é um culto de mulheres. Mas antes de começar, eu também quero agradecer pela recepção. Eu fui muito bem recebida, de uma maneira muito amorosa, muito calorosa. Mal cheguei, Deus já usou a pastora para falar comigo, para trazer até confirmações, e ela nem me conhece. E eu estou super em paz, porque eu sei que Deus está no comando aqui hoje. Amém? E deixa eu pegar aqui, gente. Gente, se eu gaguejar, pelo amor de Deus, tenham paciência comigo, porque está sendo algo novo para mim hoje. Amém.
eu quero começar com uma oração, amém? Você pode ficar sentadinho onde você está, que logo em seguida eu já vou trazer a passagem que Deus ministrou no meu coração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da vida, nos colocamos na Tua presença em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Pai, eu me coloco na Tua presença e eu peço que seja feita a Tua vontade, que através da minha vida o Teu Santo Espírito tenha liberdade para curar, Pai. Curar no mais profundo de cada alma, no mais profundo de cada coração, Pai. Que o Senhor venha ministrar com intensidade, com profundidade, Pai. Que a Tua mão alcance aquilo que só o Senhor pode alcançar, Deus. Que o Senhor abra os olhos espirituais nesta noite. Que o Senhor abra o entendimento, Pai. Que o Senhor quebrante os corações. Aleluia. Que o Senhor se faça presente, Pai. Porque se o Senhor não estiver aqui, nada será feito. Então eu peço, Deus, aleluia, que o Senhor se manifeste, que o Senhor fale, que o Senhor, aleluia, faça o Teu querer, que eu me diminua e que o Senhor cresça, Pai, porque nós estamos aqui sedentos por Ti. Precisamos, Papai, da Tua resposta, aleluia, precisamos das confirmações e das Tuas direções, porque sem Ti nada podemos fazer. Aleluia, glória a Deus. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração é Gênesis 18, é sobre a vida de Abraão. E eu vou ler aqui. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manré. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: Meu Senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças, antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles, faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: Rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e carne assada e serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse: Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu, dizendo: Eu não ri. Mas ele disse: Não é verdade, você riu. E em cima dessa palavra, eu quero compartilhar aqui com vocês que esses 3 visitantes, na verdade, era o próprio Deus na companhia de 2 anjos. Eles estavam de uma maneira diferente. No Antigo Testamento, as pessoas estavam acostumadas a ver Deus como um Deus divino que estava somente lá no céu. E através dessa passagem, houve uma manifestação de um Deus de perto. Deus, ele praticamente se materializou. Ele e 2 anjos, eles comeram, eles conversaram. Ali não era algo espiritual, era algo real. E ali era o próprio Deus falando com Abraão. E ele fez uma promessa para Abraão. E ele disse para Abraão: Abraão, daqui 1 ano eu vou voltar. Então Deus estava fazendo uma promessa para Abraão. Só que essa promessa já existia. Na palavra do Senhor diz que quando Abraão ainda era novo, ele teve um encontro com Deus. E Sara ainda era nova. E Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar onde eu vou te mostrar. E lá eu te farei prosperar. E Abraão obedeceu, passou por muitos desafios. Porém,
Abraão, ele ficou muitos anos esperando essa promessa se cumprir. Só que eu quero dizer aqui para vocês que Abraão, ele não ficou sozinho durante a espera. Na Bíblia diz que Deus, ele sempre aparecia para Abraão para reconfirmar, para confirmar a promessa. E é dessa maneira que Deus trabalha. Quando ele te faz uma promessa, ele é Deus do começo, ele está no meio e ele estará no fim. Quando Deus te prometer algo, ele não vai te deixar abandonado, ele não vai te deixar largado, tipo, se vira. Não. Ele vai te prometer e ele vai caminhar junto com você. E ele estará com você até o fim. E ele sempre vai te dar sinais do jeitinho dele, do jeitinho que você vai entender, porque Deus trabalha de forma especial com cada um de nós. Na palavra do Senhor diz que Deus não é Deus de confusão, ele é Deus de paz. Aleluia. Deus sempre vai testificar no teu coração que é Ele. A presença dele é única, você não vai ter dúvidas quando for Deus falando com você, quando for Deus te dando um sinal, quando for Ele te direcionando, te confirmando algo. Ele faz do jeito dele. Às vezes ele vai fazer de uma maneira que você nem imagina, vai usar quem você menos imagina. Porque Deus, ele é assim. Na palavra do Senhor diz que o próprio Jesus disse: se eu não falar, as pedras falarão. Então, para ter uma vida de intimidade com Deus, é necessário a gente buscar percepção. Percepção de quando Deus fala, percepção de quando Deus usa alguém, percepção quando Deus está confirmando algo. Porque muitas vezes a gente fica orando, pedindo uma resposta para Deus, e Deus está te respondendo, sabe, usando tua mãe, usando o teu marido, até mesmo uma criancinha. A gente tem que estar prestando atenção, porque Deus fala a todo tempo, Ele fala a todo momento. Amém? Eu quero dividir aqui com vocês um testemunho de espera. E eu espero que o que eu vou dividir com vocês cure, que traga esperança para a vida de vocês. Eu sei que vocês não me conhecem, mas eu não estou aqui para falar de mim, eu quero falar dele. Eu quero falar de Deus e o que Ele fez na minha vida, e eu creio que não será diferente na tua, se você crer. Aleluia. Bom, eu vou começar pelo meu testemunho. Vou resumir e eu vou falar sobre a espera. Eu tenho uma história de vida pesada, sofrida. Quem me olha assim nem imagina, porque hoje eu já sou uma nova criatura. Hoje eu sou transformada, já vivo as promessas. É um novo tempo na minha vida. Tudo que eu passei não dói mais. É apenas um testemunho. Mas eu não posso deixar de contar, porque Deus me deu a ordem de dividir com as pessoas, porque esse testemunho tem poder de salvar muitas pessoas. E a minha história não é diferente de muitas pessoas daqui do Brasil. Eu nasci em uma família classe média baixa. Não era pobre, mas era classe média baixa, tinha as dificuldades. O meu pai e a minha mãe, eles eram casados de igreja católica. E eu nasci, foi tudo bonitinho, casamento, tudo certinho. E aconteceu a famosa traição, né? A melhor amiga da minha mãe traiu minha mãe com meu pai. Isso é uma história clássica, né? Isso acontece tanto. E eu cresci ouvindo essa história da minha mãe. Minha mãe, ela se tornou uma mulher muito ferida, porque ela não aceitava essa traição, ela não aceitava essa situação. E o meu pai me abandonou junto com a minha mãe e foi viver com a amante e formou uma nova família. E eu cresci ouvindo a minha mãe muito revoltada com aquela situação. E a minha mãe, as minhas tias, a minha avó tinha um histórico na minha família de adultério, de traição muito grande. Nenhuma mulher da minha família era feliz no amor. Todas eram traídas, nenhum casamento durava, sabe? Tinha muito adultério, muita traição. E eu cresci vendo a minha avó, as minhas tias, a minha mãe, todas revoltadas com o amor, dizendo que homem não prestava, dizendo que casamento era loucura, que amor não existe. Eu cresci dessa maneira, acreditando que casamento era furada, que amor não existe e que homem não prestava. Foi isso que eu aprendi, porque pessoas feridas ferem. A gente só dá aquilo que a gente tem. E, infelizmente, as mulheres da minha família eram mulheres muito feridas na área sentimental. Até que, para piorar, a minha mãe conheceu um homem
muito carente emocionalmente, mal conhecia o homem e já enfiou dentro de casa. A carência é um perigo. É um perigo. E eu tinha 7 aninhos. Nem um mês que ela conhecia ele, ela colocou ele dentro de casa. E esse homem era um pedófilo. Ele me abusou sexualmente durante 1 ano. Até que minha mãe descobriu, pegando no flagra. Ela viu. E ela terminou com ele e ele foi embora. Nesse tempo, há mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás, não era muito falado sobre isso. Quando isso acontecia, as pessoas preferiam jogar para debaixo do tapete. Hoje é mais falado sobre isso. Então eu creio que minha mãe não sabia o que fazer nesse tempo, então ela preferiu jogar para debaixo do tapete e esquecer. E as feridas ficaram em mim. Eu nunca falei isso para ninguém. Eu nunca dividi isso com ninguém. Porém, as feridas foram se manifestando ao decorrer da minha vida. Porém, logo após ao abuso, eu tive um sonho. Eu tinha 7 anos quando eu fui abusada. E aos 8 anos eu tive um sonho. E eu sonhei, eu me via adulta, muito bonita, casada, com um marido. E eu estava tão feliz nesse sonho, que eu acordei radiante. Eu tinha 8 aninhos, eu falei, meu Deus, eu vou casar um dia. Sabe? E eu nem sabia que Deus existia, eu nem conhecia a palavra. Eu não cresci com conhecimento bíblico, porque minha família não era uma família que frequentava igrejas. Mas eu acreditei naquele sonho, tive tanta fé naquele sonho. E eu lembro que eu desenhei o que eu tinha sonhado. Tinha o meu primeiro diarinho e eu fiz o desenho de uma noivinha e um noivinho. Eu desenhei, comecei a sonhar ali em cima daquele sonho que eu tive. E de repente, a minha mãe, não sabia, pegou meu diarinho e jogou no lixo. E eu fiquei muito triste, porque ali estava o desenho, né, que tinha marcado a minha vida. E eu tinha perdido aquele diário. E o meu pai, ele era um homem muito ausente. Mas uma vez ou outra ele me levava para passear. E o meu pai, ele era um homem muito pobre, porque depois que ele terminou com a minha mãe, ele começou a catar latas. O adultério destruiu a vida do meu pai. Ele literalmente foi para o fundo do poço, em miséria. E ele mentiu para minha mãe. Ele falou para minha mãe que ia me levar no shopping. E minha mãe me arrumou toda bonitinha e meu pai me levou para o lixão para ajudar ele a catar latinha. E ainda falou assim, ó, não fala para sua mãe, você vai ajudar o pai. Mas tadinho, meu pai, ele sempre foi muito bom comigo. Apesar dele ter sido ausente e ter feito tanta coisa errada, ele sempre foi amoroso comigo nas vezes que ele me via, sabe? E eu fiquei lá toda bobinha ajudando o meu pai a catar latinha, porque eram poucos momentos que eu tinha com meu pai. Então para mim ali foi uma diversão. Tô passeando com meu pai, tô brincando com meu pai. E eu encontrei o meu diarinho, todo amassado, todo sujo, no meio do lixão. E eu peguei aquele diarinho de volta e trouxe para casa. No tempo eu não entendi porque eu fiz isso, mas hoje eu entendo que era um sinal de Deus. Aquele sonho tinha sido jogado no lixão. E Deus fez eu reencontrar e restituiu. Aleluia. E eu fui crescendo. E as feridas do abuso sexual me tornaram uma criança diferente. De abusada, eu passei a abusar. Eu queria abusar as criancinhas da minha idade. Eu já não era mais uma criança normal. Mas eu não sabia por que eu fazia aquilo. Eu simplesmente fazia. Não tinha malícia. Era algo que foi despertado em mim. Uma imoralidade sexual precoce. E aos 13 anos, na minha adolescência, foi uma rebeldia, uma revolta. Fui para as drogas, bebidas, maconha, cocaína. Cheguei a usar crack. Fui para a bissexualidade. Namorava homens e mulheres. Até que aos 17 anos, eu saí de casa e virei garota de programa. Só que antes disso, antes de me tornar garota de programa, todos os namoros, os relacionamentos que eu tinha eram conturbados. Então só testificava mais tudo que minha família tinha me ensinado. Que amor não existia, que homem não prestava, que casamento era ilusão. Então tudo que eu vivi na minha adolescência eram relacionamentos tão conturbados que eu falei, é verdade. É verdade tudo que minha família me ensinou. Isso é real. E aos 17 anos, por
17 anos por falta de dinheiro, principalmente por falta de dinheiro. Eu, conduzida por uma amiga, eu não tinha princípios nenhum. Eu fui embora para São Paulo e virei garota de programa. Lá eu fiquei 2 anos me prostituindo. Eu me prostituía de segunda a sexta, todas as noites. E para conseguir me prostituir, eu bebia, porque eu era tímida. Eu não conseguia me soltar. E assim eu me tornei uma jovem alcoólatra. Aos 19 anos eu já estava viciada em bebida. Viciadíssima em cocaína. Eu cheirava tanta cocaína que o meu nariz ficava em carne viva. Já tive muitas overdoses também. Perdi amigos para overdose. Amigas lindas, tão novas, cheias de vida, morreram na minha frente de overdose. Eu marquei aqui para não me perder. Só que dentro da boate, eu tive experiências com Deus. E isso é inacreditável, porque hoje eu sei que era Deus, mas no tempo eu não sabia. E eu lembro que teve um dia que eu estava paradinha lá dentro da boate, e estava rolando músicas, aquela coisa bem vulgar, bem pesada. E eu paradinha, de repente, veio um homem do meu lado e falou assim para mim, bem no meu ouvido: você não combina com esse lugar. E aí quando eu olhei para o lado, não tinha ninguém. E eu fiquei, tinha um homem aqui do meu lado, eu tenho certeza. E eu não esqueci isso. E eu lembro que na minha última semana dentro da boate, eu já não tinha mais sonhos. Eu não sonhava em me casar, eu não sonhava em ter família, eu não sonhava com mais nada. Para mim, a vida tinha se tornado prostituição, dinheiro, bebidas e drogas. Para mim, aquilo era vida. Eu não sabia que Deus existia. Se alguém falasse de Deus para mim, eu até acreditava que Ele era um Deus lá no céu e a gente aqui na terra, um Deus super distante, que eu não era notada, que eu não era conhecida, e que se eu fosse ter um encontro com Ele, só seria depois da morte. Tem muita gente que não sabe que o nosso Deus é vivo. Tem muita gente aqui no Brasil, um lugar que tem tanta igreja, que não sabe que o nosso Deus é vivo. Deus de perto, Deus que responde. Eu não sabia. Para mim, eu pensava que Jesus era uma lenda. Eu até achava bonita a história dele, eu até chorava nos filmes, mas eu não sabia que Jesus era real. Eu pensava que ele era uma lenda. E Deus? Não, só vou conhecer Deus depois da morte. Aleluia. E foi quando eu estava dentro da boate e de repente eu estava sentada num cantinho e veio uma prostituta toda tatuada e ela falou assim para mim: moça, você não vai ficar aqui muito tempo. Você tem muito que viver ainda, você é muito nova. Você não vai ficar aqui muito tempo. E eu olhei para ela, tipo, pensei que ela estava até me ameaçando, mas eu senti amor nas palavras dela. Ela levantou e saiu. Passando-se uma semana, um homem entrou dentro da boate, virou meu cliente, se apaixonou por mim e me tirou de lá. E esse homem foi um homem muito bom para mim. Ele me tratava muito bem e eu fiquei 2 anos com ele. Mas ele era ateu. E ele tinha também as imperfeições dele. Era um pouco obsessivo, assim, um pouco ciumento. Mas através da vida dele eu saí da prostituição, mas eu ainda usava muitas drogas e eu o traía muito. Porque eu aprendi com a minha família que eu deveria ser infiel. Mulher não pode ser fiel, mulher tem que trair. Então quando eu conheci uma pessoa boa, eu comecei a trair e trair e trair, porque eu fui ensinada a trair. Para mim traição era algo normal. Até que eu comecei a fazer curso de cabeleireira nesse tempo, novas oportunidades começaram a surgir na minha vida, e eu fui trabalhar para uma mulher que era cristã. E essa mulher percebeu que eu era alcoólatra, porque todos os dias, na hora que eu ia trabalhar, por mais que eu tomasse banho, o meu suor cheirava a álcool. E essa mulher percebeu que eu tinha problemas, e todas as manhãs ela me dizia: você é tão amada por Deus, você é tão preciosa, se você soubesse como Deus te ama, posso orar por você? E eu um pouco assustada, né? Eu falava: pode, mas você é crente? Ela falava: eu sou. Mas você não usa saia? Você usa maquiagem? Não estou entendendo, nunca vi crente assim. Então, a minha mente era muito fechada para o reino de Deus, para o evangelho. Eu tinha aquela mente mega tapada. Então, até hoje, gente, por mais que existam igrejas modernas assim como essa, tem muita gente lá no mundo que ainda pensa que crente é aquela vida de miséria, de derrota. Eu pensava isso. Até que Deus colocou
diante de mim essa mulher, que me mostrou um evangelho verdadeiro. Essa mulher, com muita sabedoria, com muito amor, começou a orar por mim todas as manhãs. Eu não entendia nada que ela dizia, ela teve muita sabedoria. E ela colocava a mão nas minhas costas e orava bem baixinho. Ela podia estar expulsando demônio, eu não estava entendendo. E aquela mulher me conquistou, porque ela tinha o dom do amor. Ela não tinha dom de revelação, não tinha dom de visão. Ela não era uma super profeta, mas ela tinha o dom do amor. Ela me amou ali. Ela teve paciência comigo. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 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 Então muitas vezes a gente se limita pensando, Deus não vai me usar. Eu não tenho dom de visão, não tenho dom de profecia, eu não sei pregar. Mas o dom mais forte de todos é o amor. E o mundo está carente de amor. Às vezes a gente olha uma prostituta, um drogado, um traficante e pensa, para falar com ele tem que ser um mega profeta. Para enfrentar aquelas legiões ali, mas se eu te falar que o dom mais poderoso é o amor, é a maior arma, é muito forte. Satanás, ele não consegue chegar perto de quem está cheio de amor. Aleluia. Aleluia. Então salvar as almas para Jesus, muitas vezes chega a ser simples, se a gente tiver paciência e amar, sabe? E essa mulher me ganhou para Jesus. Ela me levou para a igreja. Através da vida dela eu aceitei Jesus. E agora que meu testemunho começa. Agora eu vou dividir com você as minhas experiências com Deus. Chegando na igreja eu aceitei Jesus em prantos, porque eu senti algo muito gostoso. Também eu era uma menina extremamente ferida. Eu tinha 21 anos, muito ferida. Então a presença de Deus me tocou, me quebrou. Chorava, chorava, chorava. Nunca chorei tanto. E eu não sabia porque eu estava chorando, mas eu só conseguia chorar. Até que, pela primeira vez, foi uma igreja pentecostal, assembleia, viu gente? Bem pentecostal mesmo. E tinha um profeta lá. E eu nem sabia que profeta existia. Para mim, esse negócio de profeta era coisa de novela, filme. E aí, quando eu vi um cara em mim, entregando revelação, eu fiquei assustado. Eu falei, que é isso? E aí ele falou assim, Deus manda te dizer que Ele vai tirar uma pessoa que você ama muito da sua vida. Mas é para o teu bem e vai te trazer algo melhor. Eu fiquei assustada. Eu falei, mal aceitei Jesus, já estou perdendo. Sabe? E aí eu lembro que na mesma semana o meu ex-noivo me ligou terminando tudo. E era isso que Deus estava tirando, o meu noivo. E era ele que me sustentava. E aí entrou a maior prova de fogo da minha vida. Ou eu voltava a me prostituir, ou eu recomeçava do zero na dignidade, na decência. Porque nesse tempo que o meu ex-noivo terminou comigo, eu literalmente perdi tudo. Foi um vento que passou na minha vida. Eu tinha tudo quando eu era noiva dele. Eu tinha as melhores roupas, os melhores perfumes, ia nos melhores restaurantes. Tinha uma vida de luxo. Ele era muito rico. E de repente, eu perdi tudo, começando por ele. Fui morar com a minha mãe, brigamos, minha mãe me colocou para fora de casa. De repente, a minha patroa chegou em mim e falou, infelizmente o movimento no salão está fraco e eu não vou conseguir mais te pagar. Perdi emprego, casa, noivo, fui para a rua. Perdi tudo. Eu não tinha opção, ou eu voltava a me prostituir, ou eu ficava com Jesus. Mas eu escolhi ficar com Jesus. Aleluia. E eu sentada na calçada ali, foi o meu fundo do poço. Eu não esqueço esse dia, estava um sol. O sol batia na minha cabeça. Eu lembro que eu não tinha para onde ir, não sabia o que fazer. Eu sentei no chão. Eu disse para mim mesmo, porque nesse tempo eu não sabia que Deus existia. Eu disse, eu passo fome, mas eu não volto a me prostituir. Eu não quero mais isso para minha vida, eu estou cansada. Eu prefiro morrer aos poucos de fome, mas eu não quero mais isso para minha vida. E eu acredito que Jesus viu isso. E para minha surpresa, de repente apareceu uma mulher diante de mim, que me conhecia de vista, se abaixou e me disse, Dani, o que você está fazendo aí na rua? E eu falei para ela, eu não tenho para onde ir. E ela me olhou bem nos olhos e falou assim, agora que você chegou no fundo do poço, não tem mais para onde descer, só subir. Vem, fica comigo em casa. Só que essa mulher era uma mãe de santo. Era uma macumbeira. Olha como Deus usa quem a gente menos imagina. E essa mulher me tirou da rua. E eu fiquei morando com ela 6 meses. Ela não me tratou mal. Ela me deu o que comer, um teto, um chuveiro. Respeitava a minha fé. Isso é raro, eu acho que foi Deus mesmo que domou ali, né?
Mas eu vivi isso. E ela foi uma mulher muito amorosa comigo. E muitas vezes ela queria me arrastar para o centro com ela. Ela falava, Dani, vamos no centro comigo. Eu falava, não, vou ficar aqui lendo a Bíblia. Aí teve um dia que eu até combinei com ela, eu vou no centro com você se você for na igreja comigo. Ela, tá bom, eu topo. Eu fui no centro com ela e quando chegou na igreja, ela, não sei o que aconteceu, que ela começou a tremer e saiu correndo. Não conseguiu ficar dentro da igreja. Na hora eu não entendi, hoje eu sei o que aconteceu, mas na hora eu fiquei tipo, porque eu não conhecia nada do mundo espiritual ainda. Eu fiquei assustada, tipo, o que aconteceu? Mas hoje eu sei o que era, né? E eu fiquei 6 meses morando com essa mulher. Só que durante o tempo que eu fiquei morando com ela, eu li muito a Bíblia. E eu comecei a entender quem era Deus. Na palavra do Senhor está escrito, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse sozinha, porque eu estava muito sedenta. E ao ler a Bíblia eu descobri e entendi que Deus era real e vivo, e que Ele descia na terra e usava profetas, e até se materializava do jeito que Ele fez com Abraão, e respondia a Davi na guerra, vai, não vai. Eu falei, como assim? Como assim Deus responde? Como assim Deus conversa com as pessoas? Eu nunca sabia disso, ninguém nunca me falou isso. Eu posso ter contato com Deus, eu viva, porque eu pensava que Deus era o Deus dos mortos. Eu não sabia que Deus era o Deus dos vivos. E eu entendi que Ele era o Deus dos vivos. Só que diante de toda aquela situação de falência, o meu psicológico começou a ficar abalado. Porque não é fácil perder tudo. Um dia você está no topo, de repente você está no pó. Eu perdi até minha beleza, gente. Porque quando eu era prostituta, vou espiritualizar aqui, mas é real. Satanás, ele dá até beleza. É a famosa pombagira. Sabe? E quando você sai das garras de Satanás, tudo que ele te deu, ele tira. Ele arranca sem dó. E até minha beleza ali eu perdi. Então eu não era mais uma mulher atraente. Eu literalmente estava no pó, quebrada. E eu lembro que eu decidi me trancar dentro do banheiro e eu coloquei em prova a existência de Deus. Gente, só me avisem o horário, tá? Porque eu não estou muito acostumada, para não prolongar. Você me avisa o horário. Eu lembro que eu, trancada dentro do banheiro, eu comecei a orar e eu coloquei em prova a existência de Deus. E eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, Deus da Bíblia, esse Deus aqui, que falava com Moisés, com Davi, com Abraão, se o Senhor realmente existe, eu peço que o Senhor me prove, porque eu preciso saber se o Senhor existe. E eu te faço alguns pedidos, me liberta das drogas, do álcool, me liberta, me dá um lugar para me ficar, porque eu não quero ficar aqui de favor, eu não quero ficar aqui. Me dá um emprego decente para me recomeçar. São esses 3 pedidos que eu te faço. Isso vai me provar que o Senhor existe. E dentro do mesmo mês que eu fiz esse pedido, eu sonhei com uma igreja. Eu fui para essa igreja. Lá tinha uma pastora pregando e ela disse, você crê que Jesus pode te libertar dos vícios? E eu falei, fui lá na frente. Falei, eu quero ser liberta. Ela falou, você crê que Jesus pode fazer? Eu falei, eu creio, eu estava muito sedenta. E eu lembro que eu saí de lá da igreja e ela me disse, vai para tua casa, que a gente vai ficar orando por você e Jesus vai te libertar. E eu esqueci desse pedido, eu esqueci que eu tinha pedido libertação e oração. E continuei com a minha vida normal. Fui dentro de uma pizzaria com alguns amigos, pedi um uísque vagabundo, bem baratinho, cerveja. E quando eu fui beber, eu senti uma ânsia muito grande, uma vontade de vomitar. E eu até reclamei com o garçom, eu falei, isso daqui tá estragado. E ele falou, não tá não. Esses meus amigos, Dani, tá normal. Eu fui beber de novo, aquela ânsia subiu. Eu falei, gente, vocês estão me vendendo bebida estragada. Comecei a brigar lá. E todo mundo olhou, Dani, tá normal. Aí eu fui pra cerveja. Quando eu tentei beber cerveja de novo, veio aquela ânsia tão forte, que eu peguei a bebida, eu joguei no chão e eu disse, a partir de hoje eu nunca mais bebo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 A minha libertação das drogas e do álcool foi instantâneo, através do poder da intercessão de pessoas que nem me conheciam, de um grupo de oração de uma igreja. Deus me libertou dentro do bar.
E para a glória de Deus, isso vai fazer 10 anos e eu nunca mais bebi. E passando-se alguns dias, os milagres começaram a acontecer. Eu fui liberta, consegui uma casinha melhor para me ficar, que era a do meu avô, que tinha um quartinho lá que era do meu pai. E consegui um emprego de volta. E quando esses 3 milagres aconteceram de forma seguidas, eu caí de joelho. Falei, o Senhor existe. O Senhor existe. E eu pensei que eu ia enlouquecer. Porque foi tão impactante que eu não tinha noção que Ele existia. Então descobrir que Ele existia, para mim parecia que eu estava enlouquecendo. Foi mais forte do que eu podia suportar. Então eu dentro desse quarto, eu só conseguia chorar. Eu fiquei dias chorando, pedindo perdão. Eu não sabia que o Senhor existia, me perdoa por tudo. Eu não sabia, me perdoa. Eu fiquei dias e dias chorando, pedindo perdão para Deus. Até que em uma bela manhã eu me levantei. E eu me senti como uma criança de novo. E eu pensei que eu tinha morrido, porque o chão estava tudo tão leve, estava tudo tão surreal, que eu caminhava, eu senti uma paz tão grande. Algo tão surreal que eu nunca senti em toda a minha vida, que eu pensei, eu acho que eu morri. E eu entrei dentro do banheiro, eu comecei a me beliscar, puxar meu cabelo, comecei a me morder. Falei, o que eu estou sentindo? Será que eu morri? Eu falei, que isso que eu estou sentindo? Isso é muito bom. Eu nunca senti tanta paz em toda a minha vida. Eu nunca senti tanta alegria em toda a minha vida. Eu nunca senti tanta felicidade em toda a minha vida, de graça, do nada. Eu acordei e eu estava feliz. Aleluia. Eu não precisei fazer nada, simplesmente Ele me fez feliz. Aleluia. E eu pensando, o que é isso que eu estou sentindo? Será que eu estou enlouquecendo? Mas se eu estou enlouquecendo, eu vou mergulhar nessa loucura, porque nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Então eu não me importo se eu estou enlouquecendo, eu só quero ser feliz. E eu fui para o salão, dividi com essa mulher que me salvou para Jesus. Falei para ela, o nome dela é Jane, ela me permite contar o nome dela. Falei para ela, Jane, está acontecendo uma coisa comigo. Eu estou com um pouco de medo, mas ao mesmo tempo eu não consigo resistir. Ela falou, o que foi? Eu falei, eu estou muito feliz, mas não tem motivo. Eu falei, eu não consigo parar de rir, eu não consigo parar de sorrir. A vida está tão linda, eu estou me sentindo criança, está estranho, mas está tão maravilhoso. Ela, calma, Dani, calma. Você acabou de nascer de novo. Você é uma nova criatura, bem-vinda ao reino. Ali foi Deus usando ela. E ela falou, isso que você está sentindo é a paz que excede todo entendimento. E eu falei para ela, isso vai sair de mim? Quanto tempo que isso vai durar? Ela, é teu, nunca mais vai sair de você. Eu falei, você está falando sério que eu vou sentir isso todo dia? Eu vou sentir isso para sempre? Ela falou, vai, isso é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a paz que excede todo entendimento veio sobre a minha vida. E ela é viciante. Você não consegue mais viver sem essa paz. Aleluia. Deus vai te dar essa paz. Deus vai te encher dessa paz aqui hoje. Creia, é de graça. Apenas receba. Deus está te dando paz aqui hoje. Receba a paz de Cristo, que excede todo entendimento, é de graça. Aleluia. Oh, rabalabashure kandarai. Aleluia. E eu lembro que depois que eu descobri que Deus existia, eu me arrependi de todos os meus pecados, de todos os meus erros. O arrependimento foi muito dolorido. Como o arrependimento dói. Dói muito. É algo assim que parece que você quer arrancar a tua alma, sabe? Quando você descobre que Deus existe, é algo muito forte. E eu me lembro que eu era stripper na boate. Porque prostituta faz tudo dentro da boate. Prostituta dança, faz tudo. Tá na chuva é para se molhar.
E eu dançava como stripper também. E eu me envergonhei muito. Quando eu comecei a me lembrar de tudo que eu fiz, eu falei, o Senhor viu eu fazendo tudo isso, eu conversando com Deus. Eu falei, eu não acredito que o Senhor viu eu fazendo tudo isso. Que vergonha, meu pai, que vergonha. Eu não sabia que o Senhor estava me vendo. E eu pensei, já que um dia eu dancei para Deus, para homens, por dinheiro, eu vou dançar para o Senhor. E dentro do quarto sozinho eu comecei a dançar para Deus, balé. Mas eu não sabia balé. Mas foi a forma mais pura que eu encontrei. E todos os dias trancada ali naquele quartinho eu dançava para Deus. Eu imaginava Jesus sentado no trono, com uma coroa na cabeça. Eu dançava para o meu rei ali, mandava beijo para ele. Ali era a minha adoração, o meu primeiro amor. Esse foi meu primeiro amor. E eu adorava a Deus todos os dias ali dentro do meu quarto, sentia a presença dele. Até que um dia eu fui em uma vigília e ninguém me conhecia, uma vigília pentecostal, ninguém me conhecia. Nesse tempo eu nem tinha canal ainda, nem era conhecida. E aí de repente as pessoas começaram a dançar ali no Corinho de Fogo, uma festa bem animada, um culto bem animado. E eu fiquei olhando tudo aquilo, eu falei, nossa, que povo alegre, né, povo animado. Só que aí de repente começaram a cantar umas músicas mais diferentes assim, né, mais lentinhas assim. E de repente tinha uns profetas lá em cima do púlpito, uns pregadores, uns pastores lá em cima, que era uma vigília, então era tipo uma conferência, tinha bastante pastor. Aí desceu um homem correndo do púlpito. Eu preciso usar alguém agora. E esse homem veio correndo, ele desceu e ele parou na minha frente, ele fez assim, ó. E ele me chamou para dançar. Quando eu olhei para ele, eu fiquei com um pouco de vergonha. Ele fez assim, vem. E quando eu coloquei a minha mão na mão dele, eu senti algo maravilhoso. E de repente ele olhou para mim e disse assim, você é minha bailarina. Aleluia. Aleluia. E ali eu vi o próprio Deus usando aquele homem. Eu tinha perguntado para Deus, Deus, se o Senhor existe mesmo, me liberta das drogas, me dá um lugar melhor, um emprego. E Ele fez tudo isso, mas Ele ainda me disse, eu ainda vou te provar que eu existo. E eu mesmo vou me manifestar para você. Não vai ser ninguém que vai te falar, sou eu que vou me apresentar e ainda vou dançar contigo. Eu sou um pouquinho perseguida na internet quando eu falo que eu já dancei com Deus, mas tudo bem, vale a pena a perseguição. Meu Deus, que absurdo! Ela dançou com Deus! Quem é o Criador da dança? Quem é o Criador de todas as coisas? O nosso Deus, Ele é vivo, Ele tem sentimentos. Ele é alegre, Ele dança, Ele canta. Ele é o Criador da arte. Ele está acima da ciência, Ele capacita o médico, o professor. Ele não está só dentro da igreja. Ele capacita todos. E ali eu dancei com Deus. Sim, eu dancei com Deus. Tem gente que morde a língua de raiva, mas eu falo, eu dancei com Deus. Que absurdo! Taca em pedra nessa herege. Mas é o preço, né, gente? Quando a gente tem experiência profunda com Deus, infelizmente a gente passa por isso, mas Deus, Ele é muito mais do que a gente possa imaginar. Ele é muito mais do que a religião mostra. Ele é vivo. E ali eu vi um Deus que eu não imaginava conhecer. Porque na minha cabecinha Deus era um Deus muito sério, muito formal. O Deus que eu vi, Ele era tão alegre. Ele sorria tanto para mim no rosto daquele homem. Ele sorria tanto. Ele estava tão feliz de estar ali comigo naquele momento. Eu nunca vi um Deus tão puro. Eu vi o olhar dele. O olhar de Deus foi o olhar mais puro que eu já vi em toda a minha vida. Sabe o olhar de um bebê recém-nascido? Quando você olha aquele olhar bem purinho de um bebezinho recém-nascido, mas ao mesmo tempo com a autoridade de olhar de um leão. O olhar de Deus é cordeiro e leão ao mesmo tempo. Harai, é pureza e força ao mesmo tempo. Aleluia. E eu vi um Deus alegre. Ele sorria tanto, ele dava gargalhadas. Eu nunca imaginava que Deus era alegre, mas na palavra do Senhor está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força.
Aleluia. E depois disso vieram as promessas. Tive meu encontro com Deus, comecei a ter a minha intimidade com o Senhor, comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, mas tudo isso foi um processo, foi aos pouquinhos. Tive experiências ruins também, com demônios, essas coisas, mas eu vou falar sobre a área sentimental para finalizar. E eu comecei a receber profecias, porque eu sempre fui muito sedenta por Deus. Então tinha cultos na minha igreja, mas no meu primeiro amor eu estava tão sedenta que eu não queria ficar em um culto só, eu queria cultuar todos os dias. Então eu ia na minha igreja, mas quando tinha culto em outra igreja eu ia, e Deus foi trabalhando. E todas as igrejas que eu ia, Ele usava alguém para falar comigo e me dizia a mesma coisa sempre, para me confirmar. E Deus começou a me prometer, Ele disse: filho, eu tenho para você um marido. E o seu marido, os profetas me diziam que não me conheciam, em lugares diferentes, em momentos aleatórios. Não só profetas, até pessoas assim, simples, me diziam a mesma coisa. Então eu pegava aquilo como uma confirmação, porque Deus usa quem Ele quer, gente. E Deus me disse: filha, o que eu tenho para você é um homem branco, alto, fortinho, do cabelo meio escuro, bem vestido, já vai vir pronto, vai vir de fora. E foram esses sinais que Deus me deu. Só que e eu esperei 7 anos. Eu esperei 7 anos. Desde quando Deus tirou o meu ex-noivo, eu esperei 7 anos em castidade. Na verdade eu esperei 6 em castidade, porque no 6º ano eu caí. Eu cheguei a cair. Mas aí Deus me levantou, então eu falo que é 7, porque eu esperei por 7 anos. E durante esses 7 anos de espera, Deus Ele foi usando pessoas e profetas e pastores para me confirmar como seria o meu futuro marido. Eu não sei porque Deus fez isso com a minha vida. Talvez era uma fraqueza muito grande. Deus ele trabalhou dessa maneira para eu não cair mesmo, sabe? E vieram bandejas, e eu orava, e eu buscava uma resposta de Deus. Teve um dia que eu me interessei por um rapaz. Durante esses 7 anos de espera, vieram muitas bandejas, e eu me interessei por um rapaz, porque a gente é humano. E eu fui para um culto, eu falei: Deus, me responde, é ele sim ou não? E lá Deus usou o pregador e disse assim: ó, Deus está dizendo que tem uma pessoa aqui que está pedindo uma resposta para Deus, se é sim ou não, da área sentimental. E Deus manda dizer que é não, espera, Ele tem o melhor para você. Então Deus, Ele sempre me respondia, Ele nunca me desamparava, porque eu sempre buscava, sempre orava. E foram 7 anos de espera, e da mesma maneira que Deus fez com Abraão, de aparecer e confirmar, e confirmar, e confirmar, foram 7 anos, confirmando, e eu esperando. 7 anos não foi fácil, não foram 7 dias, não foram 7 semanas, não foram 7 meses, foram 7 anos. Fui zombada, até pela minha família. Dani, você é uma menina tão nova, esperando essa promessa. Pegavam fotos, tem fotos na internet de uma caveira sentada na cadeira. Aí está escrito assim: olha eu esperando o meu futuro marido. Me mandavam. Fui muito zombada. Pessoas riam quando eu falava: estou esperando em Deus. As pessoas davam risada na minha cara. E aí eu gravei um vídeo, eu falei: ó, Deus falou que vai me dar um marido assim, 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 assim. E eu estou falando aqui porque quando acontecer, vai ser para a glória de Deus, e todo mundo que está zombando de mim vai ser envergonhado. Deus que dá essa ousadia para a gente, né? E aí, cumpriu. Meu marido chegou, do jeitinho que Deus falou. E o mais incrível de tudo, é que ele era o homem do sonho, dos meus 8 anos de idade. Porque eu lembro dele, e ele está aqui. Deus fez muitas promessas na minha vida. Faz 9 anos que eu aceitei Jesus. Ele me disse: eu vou te dar um futuro marido, eu vou te dar uma boa casa, um carro, você vai ter sucesso na internet. E eu comecei ali do zero, não tinha um centavo. Pegava um celularzinho velho, caçava Wi-Fi pela rua, gravava vídeos, mas eu tinha promessas, e eu usava o que eu tinha. É assim que Deus faz. Quando Deus te fizer promessas, você não pode ficar parado, você tem que usar o que você tem, mesmo que seja pouco. Faça a tua parte,
Deus fará dele. Amém? Hoje eu estou casada, moro numa casa linda. Para quem já esteve na rua, passando fome e frio, moro numa casa muito bonita, viu? Graças a Deus, apesar do meu canal para algumas pessoas serem pequena, eu me considero uma influenciadora de sucesso. Para mim já é sucesso o que eu vivo hoje. Lancei o meu livro, muitas promessas. Tudo isso que eu tenho hoje, tudo isso que eu vivo hoje, são promessas, só promessas que se cumpriram. Amém? Então eu quero finalizar aqui essa palavra com uma oração. E se Deus falou com você através desse testemunho, através dessa palavra, se você necessita de uma cura na tua alma, na tua infância, Deus me disse hoje, antes de vir para cá, que Ele ia ressuscitar sonhos. Seu sonho não morreu. Não importa o sonho que você teve, se era para uma faculdade, para um casamento. Se para você é impossível, Deus não é. Deus está resgatando sonhos de infância aqui. Porque Ele faz. Deus não se esquece das dores que você sofreu na sua infância. Ele não se esquece. Muitas vezes a gente cresce e se esquece, mas Deus não se esquece. Amém? Eu não tenho o hábito de fazer isso. Eu não sei se essa igreja é acostumada a fazer isso. Mas se você quer receber uma cura do Senhor, vem aqui para frente. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu já queria chamar a banda. Se renda ao Senhor. Deus vai te curar aqui. Amém. Se tiver vasos, servos de Deus, deixa Deus te usar para ministrar sobre essas almas. Deus vai trabalhar aqui. Amém. Aleluia. Ora balabashure. Aleluia. 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 Rabarabashure kandarai labasore lai labasore. Arabalabashure kandarai. Aleluia. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da vida, Pai, nos colocamos na Tua presença aqui, Senhor. Olha aí, Pai, quantas filhas, quantas almas, Deus, quantas princesas, Pai, que estão com o coração ferido, que estão, Papai, cansadas das batalhas da vida, Senhor. São Suas guerreiras, Pai. Arai, arabashure, kandarai. Mas lá no mundo, Deus, é tão cruel, é tão pesado, é tão difícil, Deus. Nós recorremos a Ti, Senhor, porque o Senhor é a nossa fonte de força. O Senhor é nosso renovo, é a nossa cura para enfrentar mais um dia lá fora. Aleluia. O mundo está tão escuro, está tão cruel, mas o Senhor permanece sendo bom. O Senhor permanece sendo poderoso. O Senhor permanece cuidando da Tua igreja. E não vai faltar cura, não vai faltar renovo, não vai faltar libertação, não vai faltar restituição, não vai faltar dupla honra sobre a tua vida, não vai faltar. Deus não se esqueceu de cada lágrima, Ele não se esqueceu de cada sofrimento, de cada humilhação. Ele não se esqueceu daquele sonho que você enterrou. Deus não se esqueceu. Ele faz questão de ressuscitar, Ele faz questão de desenterrar. Deus está desenterrando sonhos, Deus está ressuscitando sonhos. Deus te diz: filha, volta a sorrir. Arai, elabashure. Minha criança, volta a dançar. Minha criança, papai está aqui. Ai. Oh filha, papai está aqui. E eu vou tirar a tua dor, e eu vou secar as tuas lágrimas, e eu vou te presentear com o melhor dessa terra. Eu vou. Assim diz o Senhor. Eu vou te transformar. Eu vou arrancar da tua vida tudo que tem impedido o meu agir e o meu propósito. Aleluia. Recebe cura, recebe libertação, recebe amor, recebe paz, recebe em nome de Jesus. Cura na tua infância, todos os traumas caem por terra agora em nome de Jesus. Oh, sinta a presença de Deus. Deus está te chamando para dançar.
Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Aleluia. Dança para Ele. Dança para Ele. Hoje por essa paz, pessoas, Senhor, que estão aprisionadas por palavras, Senhor, de homens, pessoas que estão aprisionadas, ó Pai, por palavras de familiares, Senhor, que hoje haja cura e libertação, meu Deus, em nome de Jesus, que homens e mulheres aqui, Senhor, reunidos, sejam, Senhor, livres de tudo aquilo que amarra, de tudo aquilo que fere. Deus tem cura para a alma e nós podemos ver a unção que está sendo derramada aqui neste lugar. Tem cura para a alma, Deus, e nós sabemos que essa mesma unção, meu Pai, está sendo derramada em casa. Deus, agora, Pai, homens e mulheres que se sentem sujos, homens e mulheres, ó Pai, que não conseguem, Senhor, dar um passo, porque não é capaz de se perdoar. Meu Deus, agora mostra para cada vida, ó Pai, que o ofendido resolveu perdoar. Mostra, Senhor, em nome de Jesus, para cada vida aqui, que aquele, Senhor, que se ofendeu é capaz, ó Pai, de ser perdoado. Perdão sobre os nossos pecados, ó Pai. Perdão sobre os nossos pecados, ó Deus. Pai, eu oro, Senhor, aqui, para que em casa pessoas sejam libertas das suas dores, dos seus traumas. Senhor, em nome de Jesus, agora que essa paz que nós podemos sentir venha sobre cada vida aqui neste lugar. Pai, a tua palavra diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançam para aquelas que estão à minha frente. Senhor, que essa palavra, ó Pai, esteja sobre cada coração. Senhor, esquecendo aquilo que passou, vão avançar para aquilo que está na frente. Deus, em nome de Jesus, agora vem sobre corações aqui nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, homens e mulheres sem lágrimas, homens e mulheres se derramando. Sim, Senhor, vem agora. Assim como o Senhor se apresentou a Dani um dia, não importa onde essa pessoa está, não importa de onde ela está vendo, não importa de onde ela está ouvindo, meu Deus, o que importa é que há poder para tocar, há poder
escolhe, não tem como arrancar da mão dele. Quando o Senhor escolhe, não tem como arrancar. O que Ele vai arrancar é essa dor. O que Ele vai arrancar é essa dúvida. O que Ele vai arrancar é esse vazio. O que Ele vai arrancar é essa tristeza. O que Ele vai arrancar da tua vida é essa escravidão. O que Ele vai arrancar da tua vida, oh meu Deus, o que Ele vai arrancar da sua vida é toda essa sequidão. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Senhor, toca. Senhor, refaz. Toca, Senhor, agora em cada mente, cada coração. Senhor, essa moça que pedia meu Pai para orar por uma porta de emprego. Essa moça que pedia meu Pai para orar, meu Deus, pelo noivo. Deus, eu sei, ó Pai, que ela ouviu a palavra desta noite. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Vem, Senhor, abre esta porta, faz ela passar, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, nós declaramos aqui, casamentos não serão adiados. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, não é a necessidade que vai falar alto, é o seu propósito que vai ser realizado. Vem sobre eles, ó Pai. Pessoas que não vão olhar as necessidades. Pessoas, ó Pai, que não vão olhar, Senhor, as escolhas erradas. Pessoas que não vão olhar, ó Pai, para as atitudes impensadas. Mas, Senhor, quem está aqui em casa, vai olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Aquele que começa e aquele que termina. O Senhor está construindo novas histórias aqui nessa noite. Deus está construindo novas histórias aqui nessa noite. Saia dessa prisão do passado. Deus está construindo nova história nessa noite. Refrigera a alma, Pai. Sopra, Senhor, o Teu Espírito. Derrama do Teu amor. Pai, aquele quem muito foi perdoado, muito ama. Meu Deus, eu acredito que nós vamos sair daqui amando ainda mais. Porque nós sabemos, Senhor, o quanto somos amados. Deus, vidas aqui, ó Pai, que entraram, Senhor, tão pesada, vão sair leve. Nós te agradecemos por essa noite, Pai. Recebe isso sobre o teu coração. Recebe isso. Ele tem uma nova história. Ele tem uma nova história. Agradece ao Senhor. Exalta o nome